Olá, tudo bom? Vamos falar um pouquinho hoje sobre culpa, essa questão de culpa, de transformação, de como é que a gente tem lidado com algo que a gente acaba trazendo para a nossa vida e fica ali martelando, né? Por que aquilo aconteceu? Por que isso aconteceu comigo? Meu Deus do céu, é sempre assim. E aí a gente tem que parar e começar a analisar sobre o que a gente está falando de verdade. A gente está se culpando sobre algo sobre o qual a gente tinha controle, ou a gente está se culpando sobre algo que a gente não tinha controle, a gente não conseguiria mudar aquilo, foi uma circunstância da vida. Então, a primeira coisa que eu tenho falado para os meus pacientes é para eles fazerem essa identificação. Mas vem cá, essa culpa é real? O que aconteceu de fato foi culpa sua? Então vamos lá. Uma tragédia, uma coisa, uma tragédia na família, um assalto, veio um tiro, fiquei numa cadeira de roda. Qual o controle que você tinha real sobre isso? Ou você vai passar o resto da vida se lamentando, ou você vai encarar que aquilo ali foi uma circunstância que você vai ter que aceitar que aquela ali é a sua nova vida e o que você vai usar de estratégia, de caminho, de força, de buscar essa aceitação e fazer a sua vida passar a viver sob essa nova circunstância que ela foi apresentada ali. E isso é o que tem sido mais difícil, porque é mais fácil, às vezes, as pessoas ficarem se apegando na culpa, justificando e não sei o quê, e se eu tivesse, e se eu não tivesse, e se eu fizesse, e se eu não fizesse. Entende? Só que assim, isso não vai levar a gente, isso vai levar a gente para um processo de doença, de mais dor, porque a gente não está aceitando a vida como ela é. Porque a gente planejou algo e acha que aquilo tem que ser seguido daquele jeito. E uma coisa muito importante a gente entender que aquilo sobre o qual a gente não tem controle. A gente tem aí pessoas que falam, mas eu tenho uma empresa gigante, né? 5ª geração da minha família está garantida. Será? E se a gente tiver aí uma invasão de algum país e tomarem tudo que é nosso, gente, a gente não tem as coisas, a gente está com as coisas. A gente não é, a gente está. Tudo é momento. As célulazinhas do nosso corpo mudam a cada momento. Os nossos sentimentos são construídos com base no que a gente vê, mas eles mudam a toda hora. O que a gente pensa, o que a gente acredita, a gente é influenciado, não só pelo que a gente viveu, mas a gente é influenciado pelo que a gente chama de inconsciente coletivo, ou seja, se o mundo inteiro muda a forma de sentir, a gente sofre essa influência, a gente passa a sentir diferente também, só para vocês verem a fragilidade realmente que a gente é. E como é que a gente acha que a gente tem controle sobre as coisas? A gente não tem controle sobre as nossas emoções, gente. As nossas, não estou nem falando dos outros, as nossas, a gente não consegue controlar as nossas emoções. A gente nem conhece, a gente não consegue nem acessar, elas estão num lugar guardado que a gente nem acessa. A gente não tem acesso sobre os nossos pensamentos, sobre por que a gente pensa de determinada forma. A gente tem que entender isso para poder manifestar, a gente tem que estudar sobre isso. E aí, de repente, a gente acha que é Deus, que a gente tem controle sobre tudo. A gente vai ter controle sobre as coisas que vão acontecer. E quando não acontece, a gente briga. A gente briga com a gente briga com o outro, a gente briga com o mundo, a gente briga com o universo, a gente briga com tudo. Não vai resolver o problema da gente. Tem muita gente brigando. Muita gente brigando. Muita gente brigando com tudo e com todos, o tempo todo. Acorda de manhã brigando, dorme brigando. Acorda de manhã dizendo que a vida tá ruim, dorme dizendo que a vida tá ruim. Porque não quer aceitar as coisas como elas são. Passam anos reclamando da mesma coisa. E aí se afogam, preenchem esse vazio nas diversas formas que a gente conhece. Comprando, comendo, bebendo, mudando a casa. Cada um preenche esse vazio de uma forma diferente, fazendo cirurgia. Isso, em excesso, nada mais é
do que buscar encher essa não aceitação da vida como ela está ali se apresentando. E aí você não aceita como você é, você não aceita a sua casa como ela é, você não aceita as coisas que você tem, você não aceita o lugar que você mora, você não aceita o seu país, você não aceita nada. Aí você quer mudar de casa, você quer mudar de país, você quer mudar de corpo, você quer mudar de tudo. Quer mudar de marido, quer mudar, você quer mudar tudo. E fica numa busca inconstante. Mudar não é problema não, tá? Mas mudar nessa proporção, você fala com a pessoa, nada tá bom. Ela tá numa insatisfação diária e constante. Essa pessoa tá em dor. Essa pessoa tá doente. Essa pessoa criou essa doença dentro dela justamente porque ela não conseguiu aceitar as condições que a vida colocou para ela. Gente, condição que a vida coloca, a gente não tem poder sobre ela, a gente não consegue mudar. Não adianta ficar reclamando. É do jeito que é do jeito que tem que ser. Agora, tem as coisas que a gente vai conseguir mudar. Poxa, que bom. Aquilo que a gente não consegue mudar, a gente tem que olhar, entender qual é a nova realidade, enfrentar, aceitar e criar estratégia para poder se readequar, readaptar. Uma das características que o ser humano tem é de se readequar às coisas. A gente tem a capacidade de modificar a forma de viver, de conviver. A gente tem esse poder, a gente tem. Só que tem gente que não quer usar disso, quer continuar exatamente como estava ou como quer que seja. Então a gente tem que saber separar o que é problema real e o que não é real. Aquilo que a gente consegue modificar, aquilo que a gente não vai conseguir modificar. Isso está na oração de São Francisco. Então assim, gente, vamos olhar para isso. Vamos entender o que são circunstâncias da vida que a gente vai ter que encarar, desenhar qual é a estratégia que a gente vai usar para a gente poder viver sob esse novo cenário que a vida apresentou para a gente. Por que a gente acha que é diferente ou especial dos outros? A gente está vendo aí guerra, a gente está vendo destruições, pessoas aí perdendo tudo por causa de água, de chuva, de fogo, de guerra, perdendo casa, trabalho, tudo. Mas a gente acha que a gente é especial, que nada vai acontecer com a gente, nada vai chegar ali, porque eu combinei que vai ser desse jeito. Então vamos lá, gente, o que a gente pode fazer todos os dias? Estar forte, fisicamente, mentalmente e espiritualmente, para poder não só curtir tudo que de bom a vida nos traz, né? Aquelas coisas que a gente tem que ter saúde, a gente tem que estar bem espiritualmente, a gente tem que estar bem emocionalmente para poder usufruir e curtir. Mas a gente também precisa estar forte para na hora que essa balança desequilibrar, a gente ter força para poder passar por aquilo, enfrentar esse novo momento e ter uma cabeça boa para poder entender como é que a gente vai modificar aquela situação, como é que a gente vai passar por ela, ter criatividade, o fluxo da criatividade, ele está liberado para a gente poder falar, cara, bacana, isso aqui eu tenho e agora? O que eu faço com isso? Então se preparem, estejam fortes, tanto para um lado quanto para o outro. A vida não é só boa. Tudo na vida tem polaridade. Tudo. Como é que você quer desenhar uma vida para você só linear, só boa? É isso mesmo? Só vai ter coisa boa. E o que é ruim você vai ficar reclamando. Essa é a reflexão que eu quero trazer para hoje. Porque eu tenho encontrado muita gente que passou a vida e passa a vida reclamando que nada tá bom. Justamente porque acha que desenhou e que aí o universo não entregou o que ela pediu. Vamos refletir um pouquinho, tá bom? Um beijo grande para vocês. Fiquem com Deus.